Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de literatura, iniciando os nossos estudos sobre o classicismo. Como vocês já estão acostumados e acostumadas, nesta primeira aula, ou sempre na primeira aula, nós fazemos uma contextualização histórica e social e, particularmente aqui no classicismo, nós também daremos um passeio pela filosofia da época. Não tem como. De que época que nós estamos falando? Do Renascimento, certo? O classicismo, este período da história da arte, ele encontra o seu correspondente histórico, efetivamente histórico, com o Renascimento. Então, a filosofia dominante no Renascimento, ela será abordada nessa nossa aula aqui, certo? E, por fim, eu peguei 3 exemplos da pintura para mostrar, para ilustrar tudo o que nós falaremos ao longo da aula, certo? Então, embora a aula, né, onde eu quero chegar é o seguinte, embora a aula seja de literatura, como vocês, repito, já estão acostumados e acostumadas, a gente precisa preparar a cama, né, a gente precisa preparar o terreno para que nós possamos entrar aí com mais segurança, com mais domínio do conteúdo e do período, inclusive, evidente, no classicismo português, certo? Então, moçada, let's go, né? Deixar de falar e vamos nessa. Bom, o contexto histórico e social, eu já comentei com vocês, né? Mencionei apenas, é o contexto do Renascimento. O contexto do Renascimento, moçada, só, né? Vocês sabem disso tão bem quanto eu, só a palavra Renascimento, dentro da história, ela admite pelo menos umas 2 ou 3 aulas, né? Então, só falar que o contexto histórico-social é o Renascimento já implica, né, muitas coisas, já evidencia tamanha a riqueza do classicismo, né? Tamanha a riqueza do classicismo e tamanha a mudança que o classicismo estabeleceu a partir da sua consolidação frente àqueles valores tradicionais da Idade Média ou então do humanismo que estava engatinhando, né, que estava nascendo lá no começo do século XV e que se consolida finalmente no final do século XV e século XVI. Bom, quando a gente fala, vamos, né, claro, não dar uma aula de história, mas como estamos falando sobre o contexto histórico e social, é importante que tenhamos em mente pelo menos uma coisa. O que significa esse renascimento? Né? É o renascimento do quê? Então, imagina o seguinte, para que alguém possa renascer, significa que esse alguém já viveu em algum momento, certo? Senão a gente poderia simplesmente falar nascimento. Mas nós estamos nos referindo a este período como renascimento. Então, o que este período chamado renascimento irá repetir? Né? O que ele irá retomar de um período que supostamente tenha existido, né? Tenha sido nascido, tenha sido criado. Esse renascimento, como vocês sabem muito bem, é o renascimento da cultura, do sentido mais amplo do termo, da cultura greco-romana. Se usou, né, e esse termo renascimento, ele ainda hoje posto em questão, por quê? Porque é um termo que foi cunhado lá no século XVIII,
pelos historiadores, historiógrafos, para se contrapor ao movimento, ou melhor, ao período da Idade Média. Por diversos e diversos... bom, desde o século XVIII, quando o Renascimento foi esse termo cunhado, desde o século XVIII até meados do século XIX, se acreditou, se aceitou, se tomou como verdade que a Idade Média havia sido um período de trevas, né? Um período de escuridão, um período de ignorância, no sentido cultural do termo. Ou seja, uma vez que o domínio da Igreja, especialmente da Igreja Católica, era predominante, né? Esse domínio ele era avassalador, tudo se voltava às questões religiosas. Então, quer dizer, propriamente o fazer humano, propriamente a produção do homem enquanto um ser cultural, ela teria sido negligenciada, né? Teria sido negligenciada. Hoje nós sabemos que isso não é verdade, que a Idade Média ela tem a sua riqueza cultural, que a Idade Média ela inclusive conseguiu alguns feitos próprios para o mundo, quer dizer, uma tecnologia, um uso prático da tecnologia, principalmente no que se refere à agricultura, né? Nós temos a filosofia medieval, que é extremamente rica, e então é claro que essa pecha que ficou para a Idade Média como Idade das Trevas, é evidente que ela não se estabelece hoje, né? Que ela não se mantém hoje. Hoje nós já ultrapassamos, ainda bem, né? Graças a vários estudos, graças à diminuição do nosso preconceito ocidental, nós conseguimos entender que a Idade Média ela tem a sua riqueza dentro dela mesma, quer dizer, não precisa ser feita referência fora dela, né? Em si mesma ela já é rica. Bom, esses valores que o Renascimento irá retomar, irá revalorizar, serão a visão greco-romana, né? A visão greco-romana. Essa visão greco-romana nós deixaremos para a nossa análise aí dentro do contexto filosófico, tá bom? Dentro do contexto filosófico. Bom, segundo aspecto é esse achamento de terras. Vamos tomar cuidado, moçada, que o vestibular ele está muito melindroso, no sentido, ele está muito melindroso, talvez não seja a palavra, mas ele está muito preocupado com a visão que você tem de mundo, né? Muito preocupado com a visão que você tem de mundo. Os vestibulares públicos, de uma maneira geral, eles estão cada vez mais exigindo de seus alunos que eles sejam tolerantes, que eles não tenham preconceitos, né? Ou seja, em resumo, cada vez mais o vestibular ele está exigindo de nós que nós nos desconstruímos, que a gente consiga deixar de lado, que a gente se desconstrua para poder entrar na faculdade. Quer dizer, para você não entrar lá com uma mente de minhoca, né? Com uma mente de cocô mole. E por que eu estou dizendo isso? Pelo termo aí, achamento de terras. A ideia, né, de você responder a uma questão de segunda fase, descobrimento de terras, ela já implica uma visão absolutamente eurocêntrica, absolutamente etnocêntrica, portanto. E por quê? Porque, na verdade, as terras, em especial da América e da África, elas já existiam. Povos dos mais ricos culturalmente, eles já existiam. Então, o que faz, né, o que em especial Espanha e Portugal fizeram? Eles acharam estas terras.
Elas já estavam lá, elas sempre estiveram lá, mas eles as acharam. Né? Os portugueses conseguiram achar essas terras além-mar. Né? Além-mar. Bom, separação, segundo terceiro tópico aí, a separação entre ética e política. Quem será o porta-voz dessa separação será o Maquiavel. Maquiavel, aquele autor renascentista, muitos dirão dentro da ciência política e dentro da filosofia política, como o fundador, ou melhor, como o teórico que vai legitimar a ciência política. Por quê? Porque o Maquiavel ele será responsável por fazer aquela distinção entre príncipe governante com a sua virtude e restante da população com a sua virtude. Então, o que dentro da política, dentro da filosofia política, se acreditava até então, ou seja, de que o bom governante é o governante virtuoso, é o governante que aceita e que pratica os valores cristãos, é o sujeito bom por excelência. Esse será, né, também aquele que irá governar bem a cidade, acaba caindo por terra. Por quê? Porque o Maquiavel ele vai fazer, inclusive um parênteses, nós temos no canal 3 aulas, ou 4, se não estou enganado, sobre Maquiavel. Então, se você ficou com dúvida ou curioso, dá uma procurada aí, que você vai ficar sabendo muito melhor. Agora, aqui eu estou só falando de passagem, o que significa, né, essa separação entre ética e política. Então, Maquiavel ele será um pensador original. Por quê? Porque é a partir dele que ao governante está autorizada uma ação, uma moral que ele chamará de virtude, e essa moral, virtude, é uma moral ou é uma prática, se vocês quiserem, que não pode estar associada, conciliada com a moral cristã. Simplesmente por quê? Porque a moral cristã, quando aplicada ao Estado, ela falha. Em quê? Ela falha em que sentido? Ela falha por não permitir ao governante, ou por não permitir ao príncipe, que ele ultrapasse certos princípios. Mano, imagina, cara, se não houvesse uma influência maquiavélica em toda a Europa. Imagina se em toda a Europa, neste período, estivessem os reis, estivessem os monarcas, estivessem os príncipes preocupados em agir nas relações, nas ações que se referem ao Estado, agirem de forma católica, em especial católica, né? Que seja protestante, afinal de contas a gente vai falar aqui daqui a pouco, né? Que seja protestante. Então, descobrir terras, tomar terras que não são suas e, por consequência, assassinato, genocídio, tudo isso não seria possível. Né? Tudo isso dentro da associação entre ética e política não seria possível. Por isso, esse ponto é de suma importância e, às vezes, a gente acaba esquecendo de mencionar, né? Ou então a gente, sei lá, não tem lá tanto conhecimento de outra parte que não seja da literatura e que acaba falhando aí de novo, para a gente preparar a cama bonitinho, para a gente arrumar o terreno e para que a gente possa se sentir mais confortável na hora que nós falarmos sobre o classicismo dentro de Portugal. Muito bem, o quarto tópico, a Reforma Protestante. Moçada, a Reforma Protestante ela estará muito
muito ligada a uma para a arte, tá? Aqui eu só vou mencionar quase que exclusivamente da arte. Com a reforma protestante, o artista protestante, ele é obrigado, se exige dele que ele olhe para o mundo enquanto tal. E por quê? Porque o protestante, ele não aceita, ele não acredita nos santos, nas imagens e tudo mais. Então, enquanto o católico, o artista católico, ele ainda é capaz de reproduzir santos, a Maria, né, Nossa Senhora Mãe de Jesus, Maria Mãe de Jesus, o Jesus, inclusive, enfim, enquanto isso é permitido, isso está disponível para o artista católico, para o artista protestante, não. Né? Para o artista protestante, não. Então, vai obrigar um olhar, como eu disse, para o mundo concreto. E esse olhar para o mundo concreto, por favor, não é um privilégio dos protestantes. É uma tendência que cada vez mais se acentua, cada vez mais se evidencia e que resultará aí já no final do século XVI, início do século XVII, resultará na criação da ciência moderna. Mas ainda assim, né, a criação da ciência moderna enquanto método específico para estudar, conhecer a natureza, ela ainda está em germe, né? Ela ainda está lá em semente, quietinha, e daqui a pouco ela vai desabrochar. Bom, o penúltimo tópico, né, o penúltimo tópico aí do nosso contexto histórico será a consolidação da burguesia enquanto extrato social economicamente poderoso. Vou ter que mudar aqui. Extrato social economicamente poderoso. Veja, a burguesia ela vem se enriquecendo, esse extrato social ele vem tomando forma, desde o final da Idade Média, lá no século XIV, vem lá a passos lentos, mas que dentro do Renascimento ela irá finalmente se consolidar. Se vocês leram, se vocês assistiram às aulas aí sobre humanismo, as minhas aulas sobre humanismo, lá na primeira aula sobre humanismo eu coloquei uma proto-burguesia. Aqui não. Aqui nós já temos a burguesia estabelecida. E aqui nós, por extensão, nós já a temos enquanto a classe que detém o poder econômico. A classe. Então o dinheiro está onde? Né? Em resumo é isso. O dinheiro está onde? O dinheiro está na burguesia. O dinheiro está na mão da burguesia. Ah, mas não tinha lá os reis que faziam tudo? Sim, é verdade. Não estava na coroa, né? A grana toda não estava na coroa? Estava, mas a coroa conseguia o mercantilismo, ou seja, o acúmulo de metais preciosos. Ele era conquistado a partir da burguesia. Né? Então, esse casamento entre a realeza e a burguesia vai se consolidar cada vez mais. Porém, nós iremos perceber que haverá o seu desenlace, né? O seu desenlace lá no século XVIII, aí, finalmente, é só no século XVIII, então veja, a gente está no século XVI, e antes de falar do século XVI, está em meados, vai. O classicismo em Portugal, ele vai acabar em 1580. Então, quer dizer, a gente está, meados aí, né, meados do século XVI. E a burguesia, ela só se tornará, ela só irá adquirir o poder político no século XVIII, né, após a Revolução Francesa. Então, né, por extensão, se a burguesia, enquanto extrato social economicamente está forte,
a nobreza politicamente, né, há uma diminuição desse seu poder. Por quê? Porque sempre a burguesia, ou melhor, qualquer classe social, né, se você olhar por uma visão marxista, qualquer classe social ela tende a procurar pelo poder político, né, porque é o poder político que vai fazer com que ela se mantenha enquanto tal, né, enquanto classe. Então, se a burguesia ela já tem dinheiro, se a grana está na mão da burguesia, se já existem laços entre burguesia e realeza, a nobreza que antes era tão considerada, digamos, politicamente, né? E uma parasitária, uma parasitária da realeza, esse parasita ele vai deixando de ele vai deixando de sugar tanto o corpo, né, o corpo político real. Tanto que isso vai, né, em alguns casos, você vai ver que muitos nobres eles começarão a se tornar burgueses, né? Eles vão se tornar burgueses, ou seja, eles vão ter comércios, enfim, donos dos meios de produção, né? Certo? Bom, então, dada esse panorama bem geral, né, sobre o contexto histórico, vamos para o contexto filosófico. Vocês estão lembrados? Eu falei, né, lembrados e lembradas, eu falei o seguinte: olha, o Renascimento ele é a valorização do pensamento. Né? Então, ele seria a retomada do pensamento greco-romano. Renascer, quer dizer, já existia e agora está existindo novamente. Né? Ele nasceu, sabe-se lá quando, e agora renasceu. Pois é, este renascimento é o renascimento do pensamento greco-romano. Bom, o que isso significa exatamente? Exatamente. Aqui nós teremos discussão para mais de metro. Vou tentar diminuir isso, né? Vou tentar fazer o mais enxuto possível. Bom, primeiro aspecto, eu coloquei aqui, velho, o que foi vindo na minha cabeça. Eu não coloquei por ordem de importância, mesmo porque eu não acredito muito nessa ideia de esse sim é espetacular, é indispensável, esse já não é tanto. Eu acredito que as coisas, elas, para que algo seja algo, ele tem que ser algo no seu conjunto, né? Então, uma coisa vai ligando a outra e ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Afinal de contas, não sei para quem não sabe, mas eu já mencionei isso outras vezes, a minha tendência filosófica é hegeliana, né? Então é dialética. Então, para mim, as coisas estão todas conectadas, indispensavelmente, inextricavelmente conectadas. Não tem como tirar. Não tem. Bom, enfim, coloquei aqui mitologia. Mitologia, moçada. Bom, para quem tem aula comigo, isso já é mais claro. Espero que seja claro até para aqueles que assistem o vídeo e que não são meus alunos. Mitologia é um tipo, é uma seita, é uma parte de um negocinho chamado religião. Religião, uma área do saber humano que explica a realidade, especificamente, né? A religião é uma coisa grandona assim. Então, dentro da religião você tem lá, falando dos católicos, dos protestantes, dos hinduístas, dos testemunhos de Jeová, dos evangélicos, dos calvinistas e tal, né? Mitologia é uma parte disso. Então, cristianismo, tanto quanto mitologia, no caso específico, qual mitologia? A grega e a romana, são também
seitas religiosas, né? São também consideradas religiões. Então, esse ponto ele é um ponto importante a ser destacado. Ou seja, a mitologia ela não serve única e exclusivamente para adornar, enfeitar, seja a poesia camoniana, sejam os quadros do Renascimento italiano. Não. Há também uma certa crença de que na existência desses deuses. Ou seja, não é apenas um uso estético. Não tem apenas valor estético. É uma possibilidade de pensar a realidade fora dos ditames, né? Fora dos ditames, fora dos caminhos cristãos, certo? Então, isso deve ser levado em consideração. Quando nós... Por quê, velho? Porque você deve, né, saber, mais ou menos, talvez, que a mitologia, ou melhor, que a relação que o homem mantém com os deuses dentro das mitologias, porque das mitologias, porque você tem a grega, porque você tem a nórdica, porque você tem a romana, porque você tem a dos tupinambás, porque você tem a dos tamoios, enfim. A relação que o homem, dentro das mitologias, mantém com os seus deuses é uma relação muito próxima. É uma relação muito íntima. Onde eu quero chegar é o seguinte: como você tem um panteão muito amplo, você tem um leque muito grande de divindades, você está permitido, está difícil de eu arrumar aqui, é permitido, né, o homem, ele se permite, né, esse homem dentro da mitologia, ele se permite relacionar-se mais intimamente com um deus ou uma deusa e não com outro, né? Cada um desses deuses e deusas tem uma especificidade, tem uma particularidade, são criadores de um determinado aspecto da natureza, né, de uma determinada parte da natureza, e inclusive são entidades que agrupam individualmente determinadas qualidades, por exemplo, justiça vai para um, sabedoria vai para outro, né? O saber vai para outro, capacidade de atuação vai para outro, e assim, né? E assim sucessivamente. Então, o que acontece? O homem, ele, embora ele tenha todo o seu apreço, tenha toda, se curve aos deuses, essa relação ela é muito mais carnal. Essa relação ela é muito mais particular. Por que particular? Porque se nós pegarmos principalmente o exemplo dos gregos, os gregos eles tinham relações que não eram eternas com os seus deuses. Eu vou dar um exemplo tosco. Imagina que você queira alguma coisa, né? Imagina que você acredite que precisa, sei lá, melhorar a sua produção de azeitonas. Está muito difícil. Aí você diz assim, bom, não, de uvas, porque daí dá para fazer um exemplo mesmo, de uvas. E aí você fala com quem? Né? Você fala com quem? Você vai falar com o Dionísio, certo? Ou Dionísio, tanto faz. Você vai falar com o Dionísio. E aí, beleza. Você fala assim, ô Dionísio, então, né, velho? Você representa aí os vinhos, né, cara? Você gosta tanto de beber, então me ajuda a melhorar a minha colheita aqui, me ajuda a melhorar a produção, me ajuda a vender aí, porque o negócio tá feio, né? O negócio tá feio, tô passando fome, sei lá. Ou não tô, mas enfim, quero melhorar a minha produção.
a qualidade do meu vinho, a qualidade da minha uva, né, sei lá. E aí você vai lá e faz a sua oferenda, né? Então, quer dizer, você tem lá todo um ritual e imagina que o sujeito entende que Dioniso não o ajudou. Embora ele tivesse feito todo o ritual, Dioniso não ajudou. E aí, cara, o que, que acontece? Há um desenlace. O sujeito, ele deixa de acreditar, não é de acreditar, desculpa, não era acreditar. Ele deixa de se relacionar com esse Deus para pedir para outro. Ó, então, ô Atena, ajuda nós aí, mano, já que você é a deusa das artes, né? Tanto das artes da guerra quanto das artes práticas, pô, ajuda nós aí, dá um estralo aí para a gente saber como que a gente pode, o que, que a gente pode fazer para tornar a nossa produção mais produtiva, né? Mais eficiente. Então, de que modo que a gente pode mexer na terra, de que modo que a gente pode plantar, o que, que a gente deve fazer para aumentar. E assim sucessivamente. Né? Então esse aspecto da mitologia é um aspecto, aliás, esse aspecto da mitologia você entende também como uma volta ao homem. Veja, você, velho, é você com o seu Deus lá, mas para interferir no mundo, né? Para interferir no mundo. Esse humanismo, então, ele tem significados muito amplos, né? Aliás, o seu significado, ele é muito amplo. É um retorno do homem à sua condição de ser existente no mundo, e também, a gente nunca pode esquecer isso, mas já foi falado lá quando falamos do humanismo, é um retorno à leitura, a leitura dos filósofos gregos, dos poetas, dos artistas, né, dos intelectuais, vamos falar assim, né, um reconhecimento, uma revalorização, uma volta, de fato, àquilo que os intelectuais gregos e romanos falavam à época. Né? Falavam à época. Então, você terá... então, o que, que eles falavam à época? Né? É daí que vem o lance, quer dizer, o que, que eles falavam à época? Qual era a filosofia da época? Você não tem, né? São todos pagãos. São todos pagãos. Então, evidentemente, essa visão, embora, isso é muito importante, embora os medievalistas, embora os medievalistas, eles tentaram e conseguiram até no certo sentido cristianizar o pensamento dos gregos e dos romanos, o Renascimento ele desconsiderará a leitura desses gregos e desses romanos cristianizados. Né? Eles vão às fontes propriamente. Então, valorização do grego, valorização do latim, blá blá blá. Bom, o que, que eles falavam? Né? Qual era a ideia, ou quais eram as ideias principais desse pensamento greco-romano? São essas três últimas aqui. Né? O que eu quero dizer com problemas universais? Dependendo de onde você for olhar, vai estar lá universalismo. Ah, pode ser, velho. Se você entender, tudo bem. Eu tenho dificuldade, né? Universalismo me parece muito, sei lá, uma palavra sem muito sentido. Esses problemas universais. Então, assim, qual será o mote? Quais serão os temas? Os temas serão ou a resolução, ou a apresentação, ou a discussão sobre problemas, sobre questões universais. Ah, professor, ajudou muito, mas quais problemas são esses? São aqueles problemas que acompanham a humanidade. Por exemplo, o que é o amor? Por exemplo, o que é
qual é o destino do homem, qual é o propósito do homem dentro do mundo. Canonização, então esses são aspectos, são os ditos problemas universais. São aquelas questões, repito, que acompanharam o homem desde a sua morada na Terra, ou que acompanharam o homem desde a sua humanidade, né? Desde a sua humanidade. O que é o amor, o que é o afeto, né? E aí você terá uma idealização, seja do amor, seja do destino, seja de um povo. Afinal de contas, nós estamos em processo contínuo de consolidação do Estado, né, consolidação dos Estados nacionais. Então, essa formação dos Estados nacionais, que já estava muito, muito presente em Portugal, é um aspecto importante, quer dizer, dar identificação ao povo português, por exemplo. Mas isso eu tô falando só de Portugal, velho. Você pode. A gente falou do Maquiavel. O Maquiavel escreveu tudo o que escreveu. Por quê? Porque ele queria ver a Itália unificada. E ele não viu, né, velho? Por quê? Porque a Itália vai ser unificada no século XIX. Mas essa é a sua tentativa. Né? Essa é a sua tentativa. Esses problemas, o problema da identidade. Que sou eu? Antes eu era ou católico ou protestante, agora não, velho. Agora eu estou sendo, né? Eu estou sendo português, eu estou sendo espanhol, estou sendo francês, eu estou sendo florentino, já que eu não posso falar que eu sou italiano, porque não está unificado, né? Mas enfim, esse é o rolê. Bom, a penúltima característica aí, canonização dos aspectos estéticos. Isso aqui, para a nossa aula de literatura, para a nossa aula de história da arte, é indispensável. Aqui sim é indispensável que nós tenhamos em mente esses aspectos estéticos. Quer dizer, canonização, velho, regrar alguma coisa, tornar a regra como universal. Né? Olha, poesia só será feita com sonetos decassílabos. Pronto. Com rimas na oitava sílaba. Pronto. Só pode ser assim. Qualquer coisa que fuja disso, errado, feio. Por isso que eu coloquei aspectos estéticos. Eu estou preocupado, né? O artista de uma maneira geral, ele está preocupado com a beleza da obra. E a beleza da obra, ela se dá a partir da sua forma. Repito, a beleza da obra, seja da pintura, seja da escultura, poesia, ela é resultado da forma, de uma forma dita bela. Quer dizer, o conteúdo propriamente ele pode deixar um pouco a desejar. Por quê? Porque a primeira condição são a obediência a esses cânones, certo? Por fim, a arte, ela terá, ou melhor, o pensamento, né, greco-romano, ele tem como uma de suas características a produção de homens fortes moralmente. Isso é fantástico, né? A arte, ela tem como função produzir pessoas com fibra moral. O neoclassicismo vai pegar isso aí no colo, vai beijar na boca e tudo mais. Esse fortalecimento moral, moçada, é uma das coisas que irá permanecer, talvez a mais importante, que irá permanecer na história da arte em todas as suas ramificações, pintura, escultura, prosa, poesia,
essa função ela irá permanecer até século XIX. Ela só deixará de existir, olha só que louco, né? Só irão aparecer correntes literárias. Eu digo isso na Europa, por quê? Porque para nós aqui sempre demora um pouco mais, né? Mas para chegar a esses valores. Agora, isso só irá mudar de maneira assim clara, bem clara, no romantismo, cara. No romantismo. No romantismo vai deixar esse fortalecimento moral um pouco de lado. Por quê? Porque vai ter lá um apreço pelos sentimentos, um apreço pelos impulsos, uma descrença na razão, mas aqui não, né? Aqui a racionalidade impera. Eu não coloquei racionalidade aqui porque me parece que isso já está proposto, né? Afinal de contas, quando você fala problemas universais, você está falando de racionalidade. Racionalidade, frieza, regras transcendentes ao homem, né? A beleza ela é transcendente ao homem, quer dizer, se fala da mulher, por exemplo, e só de uma mulher que não existe, se fala de um povo, mas de um povo que não existe, é sempre isso, né, velho? É sempre isso. Então, moçada, esses são os aspectos, né? Esse é o contexto filosófico, tem muita coisa misturada aí, né? Esses aspectos nós veremos, como disse, nas próximas aulas, com exemplos, né? Evidente, a gente vai ilustrar isso daí. Sá de Miranda, oh meu Deus, Antônio Silveira, Antônio Pisci, que beleza, e o Camões. Nossa, velho, não, eu vou ter que colar, mas eu vou falar. Caramba, Sá de Miranda. Ai, ai, ai. Não vou achar agora. Tudo bem. Como diz meu filho, tem problema. Tem problema, pai. Não tem problema, pai. Não, ele já está mais velho agora, ele não fala tanto assim. Mas, enfim, nós veremos todos esses aspectos nas próprias obras, na literatura. Porém, eu trouxe aqui um tira-gosto. Vamos lá? Trouxe aqui obras que são consideradas o resumo de tudo que é o Renascimento, né? O resumo de tudo que é o Renascimento. O Homem Vitruviano e a Mona Lisa do Da Vinci. Aí não tem como. Veja que todos os aspectos que nós falamos estão aí. O Homem Vitruviano tem aula só sobre isso, tá, gente? Então eu vou falar aqui nessa aula eu vou falar bem rápido. Bom, onde nós percebemos aí o antropocentrismo, onde nós percebemos o humanismo, é claro, né? O homem vitruviano. Vitruviano vem de um sujeito chamado Vitrúvio, que foi um arquiteto romano. Esse arquiteto romano, além de arquiteto, ele também foi um historiador da arte. Ele foi o precursor da história da arte. Imagina que legal, velho. Lá no Vitrúvio, né, no livro, que tem um nome em latim, eu não vou saber dizer para vocês, nesse livro, ele faz, gente, um apanhado de tudo o que os gregos e os romanos produziram. As suas periodizações, a maioria das periodizações que nós temos lá, das classes gregas, né, a classe dórica, jônica, a classe coríntia, toda essa que é greco-romana, vem tudo dele, cara. A pintura, por que as pinturas elas são categorizadas do jeito que elas são, a arquitetura, tudo isso, cara, é muito legal mesmo, assim, curioso, né? E se estuda, né? Se você vai fazer engenharia, ou se você é engenheiro, sei lá, e tá lendo aí, você vai ter que ler esse livro do Vitrúvio. E aí, o que o Da Vinci fez? Ele aplicou o estudo
o estudo que o Vitruvio fez ao humano. Olha só, este homem vitruviano é um homem esquadrinhado, quer dizer, nós, a partir do Renascimento, somos algo que pode ser esquadrinhado, que pode ser marcado, que pode ser pontuado e que tem determinadas proporções. Quer dizer, moçada, do mesmo jeito que nós podemos pegar, sei lá, um cachorro e dissecá-lo, né? E ver as proporções entre seus membros e sei lá, entre a pata e a canela, não sei se o cachorro tem canela, mas entre pata e canela, e orelha e cabeça, e olhos e nariz, podemos fazer isso com o homem. Gente, isso é espetacular. Isso é espetacular porque olha o olhar para o humano, olha o olhar para o corpo humano. A Igreja Católica não admitia isso em hipótese alguma. O homem ele não pode ser estudado, afinal de contas o homem tem alma. Imagina você abrir o homem, o corpo humano. O corpo humano é sagrado. Não é aquilo que o Da Vinci está nos mostrando. E do lado aí você tem a Mona Lisa, né? Ou a Senhora Lisa, 1503, né? Olha só, você vai ver, eu falei para vocês, velho, o classicismo em Portugal ele acaba em 1580, mas é aquela velha história, né? Ainda nós estamos no período em que tudo vem da Itália, generalizando, né? Do território italiano, vai, tudo vem de lá e até, né, chegar aos países ibéricos, né, até chegar a Portugal demora um pouquinho. Né? Por que a Mona Lisa ela é tão espetacular? Porque aqui você tem homem, a relação entre homem e natureza muito bem colocada, né? Muito bem colocada. Você tem em primeiro plano o homem, né, o ser humano. Lá no segundo plano você tem uma mistura de homem e natureza, ou seja, olha lá os caminhos, né? O que é o caminho? Caminho é a transformação da natureza pelo homem, né? É a interferência do homem na natureza. E por fim, o que você tem? Você tem o rio, você tem as montanhas, que é a natureza em si. Então é esse jogo, né? É esse olhar cada vez mais para as coisas daqui, digamos, né? Para as coisas concretas. E moçada, por favor, né? Eu acho que já não tem mais este perigo, mas não vem falar que, né, então isso significa que eles são ateus? Não, velho, não significa não. Não significa não, porque na hora que você, ou você procura os vídeos aí, no Renascimento Tardio, né, no Arcadismo e tal, você vai ver lá que vai ter o surgimento da ciência moderna, finalzinho aí do século XVI, século XVII inteiro. Os caras estão dizendo simplesmente que as questões religiosas, desculpa, existem questões, existem problemas que são resolvidos pela ciência, existem problemas que não são resolvidos pela ciência, que são resolvidos pela religião. Ponto final. Né? Essa separação ela não implica uma exclusão de uma ou outra, embora não exista um consenso sobre isso. Mas aqui, sim, né? Já disse isso em outras oportunidades, o ateísmo propriamente ele vai ser ele vai ser difundido, cara, final do século XVIII. Né? Ele vai ser, século XVIII. Século XVIII ele vai estar, vai começar a se propagar, né? Não é assim tão simples, né? Tão simples as coisas. E por fim, gente, eu peguei mais uma, tá? Prometo que eu paro de falar. 50 minutos de aula já. Peguei a última. Essa aqui, né? Ela é o fundo da minha tela aqui. A Nossa Senhora do Prado, do Bellini. Ó, 1505 também. Você tá vendo que tá tudo junto, né? Por que ela é interessante? Acabei de falar, né? Acabei de falar. Ah, então dá pra gente falar que eles são ateus? Não, velho, eles não são. Só que você tem um olhar humano. Ou seja, olha só Cristo, velho. Ó, é Nossa Senhora do Prado, é uma santa, Maria, Mãe de Deus.
Maria, mãe de Jesus. Mas como que tá Jesus aí? Não tá um Jesus totalmente idealizado, né? É um recém-nascido, velho. Você sabe, por que você sabe que é Maria? Porque se ela tá vestida assim e porque ela vai dar, né? Porque esse aí inaugura as pietas, né? As pietas. Pietà, tá bom. Pietà para aula de arte, né? Inaugura as pietas. Michelangelo vai fazer um monte de pietà também. Procura aí Google Pietà que você vai saber. Então, né? Ó, mesma coisa, mano. Mesma coisa, ó. Humano na frente, meio, né, em segundo plano, você tem homens trabalhando, você tem cercas, você tem castelos, você tem, sei lá, não sei se é castelo também, tem casa. O que é isso? É a transformação da natureza pelo homem. É a interferência do homem na natureza. Então você tem o homem, você tem a relação homem e natureza, e lá no finalzinho você tem natureza. Né? Você tem um céu bonito, azul, lindo, gostoso. Se você achou legal, procura lá as pinturas do Sanzio também. Nossa Senhora, Rafael Sanzio vai ter coisas maravilhosas, maravilhosas. Beleza, gente? Então, na próxima aula, aí a gente vai propriamente, né, a gente mergulha aí na literatura na literatura do classicismo em Portugal, certo? Ou melhor, nós mergulharemos no classicismo português no que se refere à literatura, produção literária, certo, moçada? Então tá bom, obrigado. Se tiver dúvida, chama aí pelos canais disponíveis. Um beijo para vocês. Obrigado pela paciência, pela atenção. Até a próxima aula. Valeu.